É, Então, pessoal, essa banalidade do mal, quando ela usa essa expressão, né, o mal banal ou a banalidade do mal, Hannah Arendt está se colocando dentro de uma longa reflexão sobre o mal. E eu deixei isso registrado, né, no meu texto, quando eu falo sobre o mal na antiguidade, essa concepção de mal na antiguidade, o mal sem estatuto ontológico, né? O mal não é. O mal é a ausência de bem, né? Isso está presente em todos os filósofos da antiguidade, está presente em Agostinho também. Então, o mal, ele não é, ele é a ausência de bem. É como o calor ou como a falta de luz, né? O que existe é a luz. A escuridão não é. Por quê? Porque ela é o negativo, ela é a ausência de luz. Então, ela não tem estatuto ontológico próprio. Perfeito? É o caso do frio. O frio não é. Por quê? Porque o frio é a ausência de calor. Então, ele não é. É o caso do mal. O mal não é. Por quê? Porque o mal, ele não tem estatuto ontológico. Ele simplesmente é a ausência de bem. Perfeito? Então, se pensa assim na antiguidade, né? Eu cito na página 2 do meu texto, né, uma expressão do grande Oswaldo Giacoia, né, que foi meu professor na Unicamp. Ele dizia assim: quem erra, assim como quem comete um ato imoral, só o faz porque está privado do conhecimento do bem, ou seja, toda forma de mal é resultado de uma forma de ignorância do verdadeiro bem. É impossível para a tradição filosófica ocidental pensar numa vontade maligna, no mal como um fim em si mesmo, né? Já em Kant, no século XVIII, quando Kant escreve A Religião nos Limites da Simples Razão, ele diz o seguinte: por pendor, ou propêncio, ou propensão, entendo fundamento subjetivo da possibilidade de uma inclinação, um desejo habitual, uma concupiscência, enquanto contingente para a humanidade em geral. E aí ele apresenta distinção, né, destes graus, desse pendor natural, ou seja, há uma inclinação nossa para o mal. Kant faz parte de uma tradição cristã, Kant era pietista, então ele sabe, por leitura bíblica, né, que a tradição judaico-cristã trabalha com a noção de um mal personificado, de um inimigo maligno que é a representação do mal. Ele não diz isso expressamente, mas ele diz: olha, há um pendor natural para a gente fazer o mal. Existe um inimigo que eu não vou colocar aqui no texto, né? Mas eu sei que existe um pendor natural e que existe um pecado em Adão. Por isso, há uma propensão natural nossa para o mal. E ele apresenta graus desse pendor natural. Ele fala na fraqueza do coração humano, ele fala na mistura dos motivos imorais, e ele usa um terceiro grau apontando, né, que existe um pendor a adotar máximas más, ou seja, a própria maldade, né, da natureza humana ou do coração humano. Então, quando Kant fala sobre isso, ele trabalha com a lógica do mal radical. Existe um mal radical, um mal com raiz, um mal enraizado, né? E é lógico que a Hannah Arendt sabe disso. Ela conhecia Kant como ninguém. Então, quando ela usa a expressão mal banal, ela está dialogando com essas duas tradições: a tradição grega, né, e a tradição judaico-cristã kantiana, né? E ela sabe que existe o mal, né, sem estatuto ontológico, e existe o mal como pendor natural,
do homem. Por que há um pendor natural para fazer o mal? Porque o homem caiu, que é uma queda. E ela sabe disso, né? Então, existe o mal radical e ela usa a expressão mal banal, né? Ela não tem a pretensão de fazer uma genealogia motivacional do mal, mas ela quer, sim, né, compreender o que significa esse tipo de mal que acompanhou a humanidade no século XX, principalmente com o advento do nazismo, né? Essa fábrica de cadáveres, né? É uma produção em massa de cadáveres. Ela usa essa expressão, né? E aí ela começa a sua reflexão tentando compreender por que a gente acaba, né, em campos de extermínio, campos de concentração na Europa, matando pessoas. Por quê? Por que é assim, né? E quem é esse Eichmann que está na minha frente sendo julgado? Esse sujeito, quando Hannah Arendt, ela diz isso em cartas, né? Eu imaginava chegar lá e encontrar a representação monstruosa do mal, encontrar um homem com feições, né, um gênio do mal. Quando ela chega, ela encontra um burocrata responsável pelo transporte de milhares de judeus para vários campos de extermínio na Europa, com discursos carregados de clichês, né? E ela tem um verdadeiro anticlímax, porque havia um enorme descompasso entre a magnitude dos crimes cometidos por ele e aquela figura normal, superficial, banal, um verdadeiro misólogo, um cara incapaz de refletir sobre o que dizia, um verdadeiro, né, um sujeito aparvalhado, um sujeito com uma incapacidade intelectual absurda, né? Ele era um tipo ideal do mal banal. Ele era um lídimo representante da banalidade do mal, né? E ela conclui que o maior mal não é o mal radical. É lógico que o mal radical existe. O mal radical ele está presente na figura do Hitler, dos seus generais, né? Eles são representantes do mal radical. Mas o mal radical jamais atinge o seu objetivo se não houver a colaboração de Eichmanns, se não houver a colaboração dos dentes da engrenagem, se não houver a colaboração de gente estúpida que adere a esse tipo de discurso sem reflexão e, portanto, se torna cúmplice e suja as mãos de sangue inocente. Não é possível eximir essas pessoas de suas responsabilidades, porque essas pessoas é que fazem com que o mal radical atinja o seu ápice. O mal banal acontece pelas mãos de pessoas que se julgam boas, inocentes. Mas eu nunca matei ninguém. Eu simplesmente apoiava. Eu não participei da morte de nenhum judeu. Eu não matei ninguém, eu não matei. Por que eu estou sendo julgado aqui? Eu não matei nenhum judeu. Não, você não matou nenhum judeu, você não pegou na arma para matar nenhum judeu, mas você foi um colaboracionista, você é cúmplice e você é representante da banalidade do mal. Porque o mal banal é isso, ele é o dente da engrenagem. A engrenagem só funciona porque há muita gente que adere. Trazendo para os nossos dias, são essas pessoas que continuam o tempo todo propagando discursos de ódio, propagando discursos mentirosos, de fake news,
Essa gente é responsável. Como não? Ah, mas eu não contribuí para matar ninguém. 600 mil mortos, eu não fiz nada. Não. Será que você não disparou um monte de mensagem mentirosa em nome de Deus para proteger uma ideologia nefasta? Para pensar. Para pensar se você está do lado do bem e da verdade. Para pensar se você está do lado daquele que, de fato, pode dizer, né, que segue fielmente os passos de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo estaria do lado desse discurso que você está defendendo. Se você tiver uma resposta negativa, se Jesus, de fato, não estaria, né, desse lado, cabe a você reorientar a sua vida, né? Então, é isso. Quer dizer, eu não tenho responsabilidade nenhuma. Cadê a minha responsabilidade? Eu não matei ninguém. Eu não matei nenhum, eu só cumpri a ordens. Ah, é? Então quer dizer que, ao cumprir ordens esdrúxulas, ao seguir uma determinada ideologia, você não tem responsabilidade nenhuma? Como não? As pessoas, às vezes, de maneira apressada, ficam dizendo assim, o que acabou com a igreja na Europa foi o liberalismo. Não, o liberalismo, ele tentou salvar a igreja. A igreja na Europa fez muita besteira durante muito tempo. Foram 400 anos mergulhadas em guerras de religião, né? No século XX, muitas igrejas protestantes apoiaram o nazismo. Ninguém passa impune pela história. Deus está olhando tudo isso. Não há como fugir do julgamento de Deus. Portanto, a responsabilidade virá, será cobrada. A responsabilidade é nossa. E as nossas ações serão cobradas, agora e nas futuras gerações. E aí depois, os fundamentalistas ficam querendo achar desculpas, né? Foi isso, foi... Não. Foi exatamente a irresponsabilidade de apoiar nazismo, fascismo, de apoiar governos autoritários, de fazer alianças espúrias, né? Ao longo de 400 anos, ter apoiado regimes absolutistas lá atrás. A conta veio. Né? Por quê? Porque existe um Deus que vê tudo isso e que, né, não deixa impune. Então, diante dessa situação toda, a Hannah Arendt está dizendo, olha, existe o mal radical, mas existe o mal banal. O mal banal é como o fungo. Ele não tem raiz, mas ele se espalha e mata todo o corpo social, né? E é preciso, né, de todas as maneiras, evitar a banalidade do mal. Eu e você, como pastores, como porta-vozes da palavra de Deus, nós temos uma responsabilidade enorme de evitarmos que o mal banal se propague nas nossas igrejas. Em nome, né, sei lá, eu vou combater a corrupção, vou isso, vou aquilo, e aí você adere a ideias escabrosas. Eu sei que você tem boas intenções. Todos nós temos boas intenções. Mas, às vezes, o fato de não refletirmos sobre determinadas coisas nos torna cúmplices de situações terríveis, né? Em vários momentos e ao longo de todo o livro Eichmann em Jerusalém, Arendt reforça uma característica marcante que acompanha todo e qualquer representante da banalidade do mal, a saber, a incapacidade de elaboração de um pensamento próprio, da falta de habilidade comunicacional e uma memória que, se não era ausente, mostrava-se, todavia, seletiva. Sabe o que marca os representantes da banalidade do mal? Eles são mentirosos, eles são propagadores de uma memória seletiva. Ela diz isso no texto, né? Diz assim, o Eichmann, né? De vez em quando ele era atraído, ele lembrava de um feito grande dele e ficava o tempo todo se exaltando, né? Oh, e coisa e tal. Quando você pega a história dele,
ele era um sujeito ressentido, né, que tinha tudo para dar errado na vida. De repente apareceu a grande oportunidade, ele aderiu ao nazismo, se tornou cadavericamente, né, um soldado nazista, porque é isso, né? Essas pessoas são recrutadas como soldados. O Inácio de Loyola, que cria a Companhia de Jesus, ele cria uma expressão no século XVI, que é uma expressão muito usada nos contextos militares, né? Que é a expressão perinde ac cadáver, ou seja, obedecer como um cadáver. Obedecer como um cadáver, você não tem vontade. Então, você é um militar, você obedece como um cadáver, né? Não tem vontade própria. E ele foi isso. Estou aqui para cumprir as determinações do Führer, né? Nós vamos combater o mal aqui na Alemanha, vamos perseguir judeus, vamos perseguir comunistas, vamos livrar a pátria alemã, né, dessas mazelas todas, e deu no que deu. E aí, né, a Hannah Arendt diz assim, um exemplo disto pode ser percebido, né, em vários momentos, né, da vida do Eichmann, né, um sujeito com ressentido, com incapacidade de reflexão, um sujeito que viu, né, no nazismo uma oportunidade de ter uma vida que ele não teria num outro contexto, né? A Hannah Arendt diz textualmente, quanto mais se ouvia Eichmann, mais óbvio ficava que sua incapacidade de falar estava intimamente relacionada com sua incapacidade de pensar, ou seja, de pensar do ponto de vista de uma outra pessoa, né? Ele não é capaz, os propagadores da banalidade do mal são incapazes de se colocar no lugar do outro. Eles só enxergam o próprio mundo, vivem numa realidade paralela. Não era possível nenhuma comunicação com ele, não porque mentia, mas porque se cercava do mais confiável de todos os guarda-costas contra as palavras e a presença de outros, e, portanto, contra a realidade enquanto tal. Essas pessoas formam uma bolha. No nosso tempo, isso se manifestou nas redes sociais, no WhatsApp, nas correntes de WhatsApp, né? E as pessoas se fecham numa bolha, vivem numa realidade paralela, se informam ali e não querem contato. E ficam ali sendo alimentadas com esse ódio o tempo todo. Agora, essas pessoas são responsáveis. Elas são responsáveis, porque elas deveriam ter a capacidade de julgar. Puxa vida, estou olhando as barbaridades aqui. Será que eu não vejo? Será que eu não percebo? Né? É o caso do Eichmann. Puxa vida, ele aderiu ao nazismo. Ele não matou nenhum judeu, mas ele não sabia dos campos de extermínio? Ele não sabia da morte de 6 milhões de judeus? Como não? Ele usufruía, ele era um mamateiro, queria penduricalhos do Estado, queria benesses do Estado. Enquanto ele estava no poder, era tudo lindo, maravilhoso, né? Então, portanto, a lição de Eichmann em Jerusalém ela é muito atual. Ela se aplica o tempo todo. Por isso que a banalidade do mal continua desafiando as palavras e os pensamentos, né? Porque a gente sempre se depara com esse fenômeno, ele sempre volta à tona, né, com uma roupagem levemente, né, diferente daquela do século XX, mas sempre volta, né? E é necessário que estejamos atentos. O pensar é o diálogo silencioso, solitário entre mim e mim mesmo. É o estar consciente de mim mesmo. E quando isso acontece, temos o dois em um socrático se realizando. O retorno para casa é o percurso por excelência do diálogo com o daimon. Lembra que eu disse isso para vocês? Eu converso no final do dia comigo mesmo, né? Com o meu daimon. Na tradição socrática seria esse demônio pessoal, né? O espírito pessoal. Nós, na tradição cristã, fazemos isso também. Conversamos com o Espírito Santo,
fazer as análises do que fizemos de certo, o que fizemos de errado. Qualquer pessoa com bom senso analisa, olha e diz assim, puxa vida, eu aderi, mas eu não posso continuar vinculado, afinal de contas, a erros, né? O pensar no seu sentido não cognitivo, não especializado, como uma necessidade natural da vida humana, a realização da diferença dada na consciência de si mesmo, não é uma prerrogativa de alguns, mas uma faculdade sempre presente em todo mundo. Todo mundo tem essa capacidade de pensar. Se a pessoa pensa ou não, o problema é dela, mas ela será responsabilizada por isso. Eichmann não era desprovido de conhecimento, até porque as atividades realizadas por ele necessitavam de racionalidade. Ele era um cara que precisava organizar, né, os trens, horário, partida, chegada. Mandou 4 milhões, né, foram 6 milhões de mortos. Se ele participou do transporte de 400 mil judeus, ele participou do processo. Ele, portanto, né, ele pensa. O que faltava para ele era a atividade de reflexão, né? Uma atividade de pensamento, de um diálogo silencioso dele com o espírito dele, né? E, portanto, isso ficou muito evidenciado na sua falta de comunicação. Quem não reflete, né, quem não pensa, de alguma maneira, deixa transparecer isso, né, nas coisas que fala, nas barbaridades, né, que vai expondo dia a dia. Por isso ele é o representante da banalidade do mal. Ele se orgulhava do seu oficialês. Ele era um mero repetidor de discursos. Ele era um homem que falava através de clichês, que ficava repetindo coisas, né, que havia aprendido, porque o regime nazista oferecia argumentos. Ele assimilava aqueles argumentos, né? Ele simplesmente mimetizava aquela situação, ele imitava os discursos sem produzir um discurso próprio, sem refletir sobre os seus atos. E isso o torna culpado, né? Por quê? Porque o fato de você não pensar, não querer pensar, se eximindo das suas responsabilidades, é um ato antiético. A ética passa exatamente por aí, né? Para Arendt, ter coragem de pensar é um ato político por excelência, que tem como fundamento a preocupação com o mundo, entendido como espaço de ação do homem. Mas isso só é possível mediante a reflexão e um respeito a si próprio, na medida em que o eu, o self, é evidenciado e tornado uma preocupação ética. Portanto, para a filosofia arendtiana, pode-se afirmar que política e ética se encontram numa empreitada comum, que tem como objetivo construir o espaço público como local de convivência e habitação de pessoas muito diferentes, mas que constantemente estão promovendo reflexões sobre seus atos para jamais deixar estagnar o processo de construção e renovação deste espaço, né? Portanto, pode-se dizer ainda que o exercício do pensamento libera uma outra faculdade, a mais política das capacidades espirituais do homem, que é a faculdade de julgar. Quando eu penso, reflito, eu falo, organizo os meus pensamentos, aí eu estou apto a poder julgar entre o bem e o mal, o certo e o errado. Apesar de distintas, essas duas faculdades de pensar e julgar estão interligadas de forma semelhante à consciência de si e à consciência. No entanto, cada uma precisa ser exercida com responsabilidade, pois entre a consciência ética e a conduta ética há um hiato que precisa ser preenchido, e isso só pode acontecer com o respeito ao eu e o desejo de construção de um espaço público que congregue pessoas completamente diferentes umas das outras.
ter consciência ética não significa ter uma conduta ética correta. Você pode saber teoricamente, mas quando você é chamado a exercer isso na prática, se você não é capaz de reflexão, se você não é capaz de pensar por si só, se você se deixa envolver pelos discursos da bolha, do mundo paralelo, sem olhar para a realidade e sem perceber a maldade que está no seu entorno, não há possibilidade de ação ética correta, né? A faculdade de julgar ganha corpo no episódio do julgamento de Eichmann, fato que gerou uma série de debates. A gente pode punir ou não, né? A sentença dada a Eichmann, a gente sabe que ele morreu, né? Seus restos mortais foram jogados longe das águas israelenses. Houve um barulho enorme, muita gente dizendo, não, de jeito nenhum, precisamos ser clementes, não vamos matar, não vamos, em nome do Estado, julgar. E agora? O que a gente faz? Pô, e aquele julgamento virou um ato simbólico, né? Porque nós estamos aqui. Este homem participou do processo nazista, ele colaborou com o nazismo, ele nunca puxou um gatilho, mas em nome do cumprimento das ordens da ideologia nazista, ele foi um colaborador. Ele esteve diretamente envolvido na morte de muita gente. E aí é que me pega, gente. Aí é que me pega. Sabe? Por quê? Porque a gente acha que a nossa culpa só se dá quando a gente põe a mão. Não. A nossa culpa se dá pela nossa omissão também. Quando nós somos omissos. Nós pecamos por ação e por omissão. E quando a gente vê o mal e a gente se recusa a combatê-lo, quando a gente adere achando que aquilo, né? Nós somos responsáveis. E nós vamos, né, ser olhados por Deus dessa maneira. Porque Deus nos deu a capacidade de pensar. Deus nos deu a capacidade de refletir. Deus nos deu a capacidade de julgar. E quando a gente simplesmente abre mão dessas coisas, né, a gente está dizendo, olha, eu pouco me importo com o jardim de Deus. Eu não quero ser mordomo de Deus. Eu não vou combater o mal. É o caso do Bonhoeffer. Quando perguntaram para ele, pô, mas por que você se envolveu nessa conspiração contra o Hitler? Ele disse, porque eu sou seguidor de Jesus Cristo. Eu não posso ver o mal e simplesmente me calar. Eu não posso. Eu posso até errar, mas eu não posso ver o mal e fugir dele, ou colaborar com ele, fingir que ele não está ali, né? Como criança, fechar os olhos e o monstro vai embora. Não vai. Ele continua lá, né? E aí vem a questão do perdão difícil, né? Se a banalidade do mal, ao desafiar as palavras e os pensamentos, permite tantas indagações e reflexões, é lídimo perguntar, na esteira da longa tradição filosófica ocidental, se há algum tipo de perdão para este tipo de mal. A gente vai encontrar gente de grosso calibre, né, como o próprio Martin Buber, se colocando contra, de maneira contundente, vários judeus, inclusive, se colocando, pedindo, né, perdão para Eichmann, várias personalidades. Mas aí vem uma reflexão sobre o perdão, né? É necessário, sim, o perdão para muitas coisas. A tradição religiosa já deixou isso claro. Eu gosto muito de uma expressão do Nietzsche. Nietzsche dizia assim, fechar momentaneamente portas e janelas da consciência, permanecer insensível ao barulho e à luta, próprios do trabalho de colaboração e de oposição do mundo subterrâneo de órgãos
e se constituem nossos servidores. Um pouco de silêncio, um pouco de tábula rasa de nossa consciência e, de fato, praça limpa para algo novo. Essa é a utilidade dessa tendência ao esquecimento ativo. Expressão maravilhosa, esquecimento ativo. Como já disse, espécie de porteiro vigilante encarregado de manter a ordem psíquica, a tranquilidade, a etiqueta. Isso indica de uma só vez, a que ponto não poderia haver felicidade, alegria de espírito, esperança, sem a tendência ao esquecimento. O esquecimento é importante, ele é fundamental. Você não vive uma vida nova se você não tiver o direito ao esquecimento. É fundamental isso. Mas há casos em que você não pode esquecer. E esse caso de Eichmann, na visão da Hannah Arendt, é um desses casos. Assim como era também em relação ao nazismo. Por quê? Porque o que está em jogo é a civilização. O que está em jogo é a gente normalizar o mal. Porque a justiça, ela não só deve ser feita, como ela deve ser vista como luz ao meio-dia. Se a justiça é feita num escondidinho, não é justiça. A justiça, ela precisa ser realizada, mas ela precisa ter visibilidade. Principalmente quando você tem uma atrocidade, quando você tem um genocídio. Não dá para você simplesmente usar os preceitos do esquecimento da tradição religiosa ou da tradição filosófica. Esse texto de Nietzsche é maravilhoso, né? Higiene mental, olha, se eu não tiver direito ao esquecimento ativo, a uma higiene mental, eu morro. Tá, é importante o esquecimento, é importante, né? E Deus faz isso com a gente, né? Ele esquece dos nossos pecados. Ele sabe, mas ele adota o esquecimento ativo. Agora, é importante a gente saber que há casos que mais importante do que o perdão é a justiça. E parece ser esse o caso do julgamento do Eichmann. A Hannah Arendt entende que Jesus de Nazaré foi o descobridor do papel do perdão no domínio dos assuntos humanos, entendendo que perdoar é um aspecto político, pois o mesmo abre espaço para o novo. Isso não significa dizer que não se deve punir, pois a punição não é contrária ao perdão, mas uma alternativa a ele. Estou lendo na página 8. A alternativa do perdão, mas de modo algum seu oposto, é a punição. E ambos têm em comum o fato de que tentam por fim a algo que, sem interferência alguma, poderia prosseguir indefinidamente. É, portanto, bastante significativo um elemento estrutural no domínio dos assuntos humanos, que os homens não sejam capazes de perdoar aquilo que não podem punir, nem de punir o que se revelou imperdoável. Essa é a verdadeira marca distintiva daquelas ofensas que desde Kant chamamos de mal radical, cuja natureza é tão pouco conhecida, mesmo por nós que fomos expostos a uma de suas raras irrupções na cena pública. Sabemos apenas que não podemos punir nem perdoar esse tipo de ofensas, e que, portanto, elas transcendem o domínio dos assuntos humanos e as potencialidades do poder humano, os quais destroem radicalmente sempre que surgem. Em tais casos, em que o próprio ato nos despoja de todo o poder, só nos resta realmente repetir com Jesus: seria melhor para ele que se lhe atasse ao pescoço uma pedra de moinho e que fosse precipitado ao mar. Então, o perdão é necessário, é fundamental, mas em se tratando de genocídio, em se tratando de uma fábrica de cadáveres, em se tratando de uma ideologia nefasta que empurra as pessoas para a morte, você não pode, de maneira nenhuma, adotar o esquecimento ativo. Isso deve ser lembrado por muitas gerações, para que não se cometa esse mesmo erro. Percebe-se que, para Arendt,
a questão do perdão vem acompanhada da possibilidade de punição. Agora, isso leva a reflexões assim extremamente significativas, né? O que significa perdoar ou não perdoar esse tipo de situação? Eu cito mais uma passagem da própria Hannah Arendt na página 9. Obviamente, essa distinção é muito semelhante à distinção de Jesus de Nazaré entre as transgressões que devo perdoar 7 vezes ao dia e aquelas ofensas em que o melhor para ele é que uma pedra de moinho fosse dependurada ao redor do seu pescoço e ele fosse lançado ao mar. Em nosso contexto, há 2 elementos especialmente sugestivos nesse ditado. Primeiro, a palavra usada para ofensa é escandalon, que originalmente significava uma armadilha para os inimigos, e que é aqui usada como o equivalente para a palavra hebraica mikshol, ou zur mikshol, que significa obstáculo. Essa distinção entre meras transgressões e esses obstáculos mortais parece indicar mais do que a distinção corrente entre pecados veniais e mortais. Indica que esses obstáculos não podem ser removidos tão facilmente do nosso caminho como meras transgressões. Em segundo lugar, e isso de modo aparentemente incoerente com essa interpretação do texto, notem que seria melhor para ele que nunca tivesse nascido, pois essa expressão faz com que se leia o comentário como se o agente da ofensa, cuja natureza é apenas indicada como um obstáculo insuperável, tivesse se aniquilado. Hannah Arendt faz uma diferença entre o ser pessoa e o meramente humano, né? Quem é humano? O humano é aquele que se recusa a pensar, é aquele que se recusa a julgar, é aquele que adere, que segue a boiada, compra uma ideologia e não é capaz de dar um passo atrás. E aí ela diz assim, essa pessoa meramente humana, que se recusa a pensar e a julgar, ela renunciou à sua condição, né, de pessoa, no sentido pleno da palavra. E, portanto, é alguém, já que ela não se considera pessoa, né, seus atos parece que foram praticados por ninguém, eu não participei de nada, não tenho nada a ver com isso, então, quer dizer, mas eu tenho aqui uma fábrica de cadáveres, quem é o responsável? Não, eu não sou, não tem nada a ver com isso. Como não tem nada a ver com isso? A responsabilidade é sua, você participou, Eichmann, participou desse processo, você colaborou com esse processo. Nós temos aqui 60 milhões de mortos, cara, 6 milhões de judeus, e você está dizendo que você não é responsável? Como não? Né? Então, parece que o crime é cometido por ninguém. Né? Bom, se essa pessoa se diz ninguém, ela não se julga uma pessoa. Bom, se ela não se julga uma pessoa, né, ela pode, né, ser considerada só um ser humano que precisa ser responsabilizado pelos seus atos. Então, uma pessoa pode pedir clemência. Alguém que é ninguém, se julga ninguém não ser, não tem esse direito. Por que não tem esse Professor, vai direito? cair. Tá, então a gente já volta. Só para concluir. Vamos derrubar aqui.